dos pontos mais importantes para quem estuda para concurso, porque depende de um estudo de longo prazo, são as revisões. E, ao mesmo tempo, tão quão são importantes, também é a dúvida de vocês. E hoje eu quero ler um trecho de um livro aqui, que é o livro Fixe o Conhecimento. Esse livro aqui. Esse livro é fantástico, pessoal. Se vocês nunca leram, leiam, que vocês vão perceber o quanto o estudo por questões é realmente eficiente. E hoje, nos estudos científicos mais modernos, é a forma de aprendizado mais efetiva. Então, se você tem dúvida na revisão, eu quero que você ouça com atenção o que eu vou te dizer agora. Para ser mais eficaz, a recuperação ativa de informações, ou seja, a recuperação de informações é revisão, tá, pessoal? Revisão. A recuperação de informações deve ser repetida várias vezes. Guarda essa informação, ela tem que ser repetida várias vezes. Então, a revisão ela vai acontecer agora, vai acontecer depois, mais daqui uns dias, e assim vai até você ser aprovado. A revisão, ela nunca acaba. Ela pode diminuir a intensidade naquele assunto, mas ela nunca acaba, ela sempre tem que existir. Então, ela tem que ser repetida várias vezes. Guarda isso, pessoal, anota. Se vocês não estão com um papel, peguem agora e anotem essas palavras que eu vou falar. Revisão. Bota aí um esqueminha para vocês lembrarem. Revisão tem que ser repetida. E em sessões espaçadas, de modo que o ato de lembrar de alguma coisa, em vez de se tornar uma recitação mecânica, exija certo esforço cognitivo. Olha que fantástico! Olha que fantástico! Você não pode fazer uma revisão padrão, como é o que acontece e como foi preconizado por vários anos no mundo dos concursos. Por quê? Você não tem a mesma dificuldade e as mesmas facilidades em todas as matérias. Ou seja, você tem dificuldades diferentes nas matérias. E dentro da mesma matéria, você tem dificuldades diferentes dentro da mesma matéria, em assuntos diferentes. Então, para que a sua revisão seja efetiva, ou seja, para que ela realmente gere esse esforço de lembrar, ela tem que ser espaçada. Mas não é um espaçamento padrão. Por quê? Porque o esforço para lembrar de determinada coisa não é o mesmo para você lembrar de outra coisa. Olha que fantástico. E aí você quer revisar aquelas revisões de padrão, 7 dias, 24 horas, fim de semana. Sua revisão, ela não será bem feita. Por quê? Porque para cada assunto, para cada matéria, você vai ter um nível de exigência, de esforço diferente. E você precisa entender qual é esse nível de esforço. Vamos lá. A revisão tem que ser repetida e espaçada, em sessões espaçadas, de modo a você lembrar essa alguma coisa, em vez de tornar uma recitação mecânica, ou seja, em vez de você só ficar fazendo aquilo ali sem te gerar nada, você tem que exigir um esforço cognitivo para você lembrar daquilo ali. Então, um certo nível de esquecimento, ele tem que ser necessário. E é por isso que a repetição não pode ser muito curta e nem muito espaçada. Ela tem que ser no nível ideal para que você esqueça aquelas coisas. Inclusive, lá no DAC, qualquer coisa, se vocês quiserem saber mais, o link vai estar aqui na descrição. A gente trabalha com revisão de acordo com a sua porcentagem de acertos. Conforme a sua porcentagem de acertos, você vai revisar mais rápido ou mais lento, ou seja, mais espaçado ou menos espaçado. Isso depende da sua porcentagem de acertos, porque aí você vincula a sua revisão ao seu nível de acertos, ou seja, ao quão fácil ou difícil aquilo é. Quanto mais difícil, a revisão tem que ser menos espaçada. Quanto mais fácil, mais espaçada, a ponto de você fazer revisões esporádicas. Por quê? Porque você tem facilidade. Se você tem facilidade, o seu nível de esforço é menor para lembrar de determinadas coisas e, por consequência, você precisa alongar mais essa curva de revisão. E aí, pessoal, não caiam naquela de revisão padronizada. Você é diferente do cara que estuda do seu coleguinha. Você pode ter dificuldade em matemática e ele não. Você pode ter dificuldades em crase e ele não. Você tem que ter uma metodologia de forma a
identificar os seus próprios padrões de revisão, para que você faça esse esforço cognitivo de lembrar. Continuando, a recordação repetida parece ajudar a lembrança a se consolidar em uma representação coesa no cérebro. Também parece fortalecer e multiplicar as rotas de representação, as rotas neurais pelas quais o conhecimento pode ser recuperado posteriormente. O que ele quis dizer aqui em outras palavras? Quanto mais você vai repetindo, mais você vai consolidando aquilo, ou seja, mais fácil vai ser de recuperar. Aí você vai ter velocidade e agilidade. Quanto mais você revisa aquilo, mais e mais e mais fácil vai se tornando para você lembrar daquilo. Você quer decorar uma fórmula de juros compostos? Quanto mais você revisar aquilo, mas revisar não é revisar de qualquer jeito, é revisar com esforço, ou seja, você precisa de determinado esquecimento. Você precisa meio que assim, qual que é a fórmula mesmo? Ah, lembrei! É esse tipo de esquecimento, tá? Não é assim, qual que é a fórmula de juros compostos? Pá! Isso você não esqueceu. Consequentemente, com o tempo, conforme você vai fazendo revisões, isso vai ficando mais fácil, tá? Isso aqui é pá, jura, pá, fica mais fácil. Então, por isso que você tem que espaçar mais a revisão. Mas quando você ainda está no aprendizado, você precisa ter esse nível de esquecimento para que você realmente faça essa revisão de forma efetiva. Então, quando você vai fazer a revisão, você precisa meio que parar assim e falar assim, qual que era a fórmula mesmo? Ah, lembrei! Você precisa meio que se questionar para fazer essa recuperação. Com o tempo, isso vai cada vez diminuindo, por isso que você precisa passar mais ainda a revisão, tá? Então, o que ele está querendo dizer? Quanto mais você revisa, mais você consolida. E quanto mais você consolida, mais a velocidade você ganha. E quanto mais velocidade, você ganha agilidade. O que isso te traz de benefício de prova? Você faz a prova assim, ó, rápido. O seu cérebro já sabe qual é a caixinha certinha que é essa informação. Ou seja, esse assunto que você aprendeu, tá. Então, caiu lá uma questãozinha de direito civil. Pessoas físicas, alguma coisa nesse sentido, ela sabe exatamente aonde está essa informação. Personalidade, vai saber exatamente. Direito empresarial, vai saber ali. Lei de licitações, ali naquele lugar, ele sabe exatamente onde está, e rápido, tá? Vocês podem perceber que no início do estudo por questões, vocês são lentos. Sabe por que vocês são lentos? Porque vocês estão no processo de aprendizado e ainda não consolidou com certo esforço essa recuperação de informações. Quanto mais você faz essa recuperação de forma espaçada, repetida e espaçada, que é o que ele está falando aqui, repetida e espaçada, mais velocidade você vai ganhando. Continuando. A recuperação de informações pode incorporar os conhecimentos e habilidades a ponto de torná-las como um reflexo. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Vou contar uma história para vocês agora. Uma história minha, depois eu vou contar uma história dos meus alunos. Quando eu fui fazer a prova do ISS Campo Grande, que é onde eu atuo hoje como auditora fiscal, quando eu fui fazer a prova, no final da prova, eu saí da prova e falei, caramba, essa foi a minha pior prova. Por quê? Porque foi a minha primeira prova que eu fiz depois que eu comecei a estudar por questões, e foi a minha primeira prova que eu não parei para refletir sobre o que eu estava fazendo. Eu só fiz as questões, foi pá, 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 essa, pá, pá, essa. E aí eu tive a sensação de que foi a minha pior prova, porque a prova foi feita no automático. Eu não pensei para fazer, não pensei para fazer. E em contraposição, foi a melhor prova que eu fiz na vida. Tanto é que eu fiquei em terceiro lugar no objetivo. E o que eu quero te dizer? E isso não foi só comigo, tá? Vários alunos meus dizem que quando vão fazer a prova, fazem no automático. Fazem tão rápido. Esses dias, um aluno meu falou assim que fez a prova tão rápido, na hora que ele levantou a cabeça assim, que ele fez a prova e nem parou para refletir, a hora que ele levantou a cabeça, que ele percebeu que ninguém mais tinha terminado, e que ele teve que ficar ali um tempão ainda esperando a hora, aí ele percebeu realmente o que eu falo. Você começa e lê isso aqui, exatamente isso aqui que ele está falando, pessoal. E eu vou ler de novo. A recuperação de informações pode incorporar dentro de você, ou seja, você ficar fazendo as revisões, pode incorporar os conhecimentos e habilidades a ponto de torná-las como um reflexo. Ou seja, você vai fazer a prova no automático. Você vai, é reflexo mesmo.
É como se, por exemplo, você pensa para andar a pé, você pensa. Para dirigir, você que já está acostumado a dirigir, não, já virou meio que uma coisa embutida em você, é um reflexo. Você anda, você sabe, mas você não para pensar como você anda, você só anda. E quando você vai fazer uma prova, quando você fez essas revisões repetidas, espaçadas, de forma a você a esquecer determinadas coisas, você cria esse reflexo e você vai fazer a prova no automático. E aí, continuando para finalizar, o cérebro age antes que a mente tenha tempo de pensar. Exatamente isso. Você não para pensar. Ai, qual era? Ai, eu acho que eu já estudei. Não, acho que eu já vi essa. Não, ai, eu acho que. Não. Você nem para pensar. É essa pá, essa é pá, essa é pá, essa alternativa aqui tá. É isso, é isso, é isso aqui também. A prova você vai fazer assim, você vai fazer no automático. Você tem que fazer recapitulando, você tem que fazer uma revisão repetida, espaçada, que gere esforço cognitivo para você lembrar daquilo. Então, os espaçamentos de determinado assunto têm que ser diferentes, a ponto de você criar aquele estudo, fazer com que aquele assunto vire um reflexo, vire algo automático dentro de você, para que o seu cérebro haja antes de você ter tempo para pensar sobre aquilo. Que loucura! Você vai fazer uma prova, você não pensa sobre a prova, você só faz. É nesse nível que eu tento levar todos os meus alunos. É nesse nível que é o objetivo que eu criei para que você chegue nesse momento de automatizar. E esse método, o estudo por questões, é ele que vai te fazer levar e chegar nesse nível automático. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e bora destruir as questões. Até mais.